Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãs e irmãos que nos acompanham nessa celebração, a celebração que realizamos hoje é muito importante para compreender o sentido, a fonte do sacrifício eucarístico, o mistério que celebramos todos os dias, especialmente agora, onde ele é alicerçado na história da salvação do povo hebreu, que está vivendo depois de 400 anos de história a partir de José, que acompanhamos, belíssima, emocionante história de uma família da qual dá origem às tribos de Israel. E depois de 400 anos a população cresceu e no perigo, no medo que os egípcios tinham de que dominassem seu povo, começam a exigir redução de natalidade, matando os filhos primogênitos, meninos, homens, para que não tivessem guerreiros para lutar contra eles. E então, todo esse sofrimento do qual Moisés escapa, por aquela estratégia preparada pela mãe, e que é criado pela filha do faraó, enfim, é conhecedor de toda uma situação dentro dos palácios, e Deus utiliza desse conhecimento, escolhe Moisés para ser seu portador de voz e anunciador desse plano de libertação do seu povo. Essa experiência e a narrativa que ouvimos hoje da preparação para a Páscoa judaica, de um cordeiro, nos dá toda a nomenclatura do sentido que Jesus retoma quando ele se apresenta como cordeiro. Nós, sempre que apresentamos posteriormente a consagração, eis o Cordeiro de Deus, retoma toda essa mistagogia, toda essa graça de compreender que nós somos herdeiros de uma história de salvação e que a vivemos em nossos dias como história nossa com a presença do Senhor. O memorial que é pedido pelo Senhor que perpetuasse por toda a eternidade e, de fato, ele perpetua em nós através da Santíssima Eucaristia, onde aprendemos o próprio Salmo, que é do Antigo Testamento, já fala da elevação do cálice da salvação, que os cálices eram comemorativos aos grandes festejos dos reis, as pessoas importantes que eram vencedores, comemoravam datas importantes. O cálice se torna um sinal de salvação, aonde recorda que desde a libertação do Egito, o sangue significou o sinal de salvação, porque ungindo as portas, o anjo de Deus passava e protegia as famílias que viveriam essa experiência libertadora. Depois de muitos anos
vivendo a experiência do deserto, dos 40 anos na Terra Prometida, toda uma história com a presença dos patriarcas, dos profetas, dos reis. Deus, na plenitude dos tempos, envia o próprio Filho, que resgata este povo que permaneceu escravo do próprio pecado, dos próprios limites, e que agora seria uma salvação definitiva por um único sacrifício, qual o próprio Filho de Deus substitui o Cordeiro. Esta significativa expressão de toda a nossa liturgia de hoje nos faz compreender, mergulhar nesse mistério, o qual Deus, na sua infinita sabedoria, escolhe e realiza um sacrifício memorável, um sacrifício que significa e traz a salvação verdadeira, a libertação, purificação de todo o pecado. E o próprio Jesus se oferece por ser o Cordeiro. E ele prepara os discípulos que conheçam e possam dar continuidade a esta mesma missão a qual ele vem trazer para o meio do mundo, para que a salvação não pereça num tempo histórico, mas se perpetue pela eternidade. E a experiência do sábado, que é continuidade desta explicação pascal que celebramos, Jesus é maior que o sábado. A questão da fome é natural, a questão do alimento, Jesus explica para o Davi, no sentido humano, a vida ela é maior que o templo, maior que os ritos, porque a vida é o dom maior de Deus. E o Filho de Deus vem para trazer verdadeira vida e preservar a vida das pessoas. Portanto, o alimento é fundamental. E a liberdade acima da lei para preservar a vida, aquele que é Senhor da lei é o próprio Jesus, que orienta e que não vem para tirar a lei, mas praticá-la ou torná-la plena no significado verdadeiro, não na escravidão que a lei possa proporcionar quando é mal interpretada ou é usada como imposição de ordem sobre outros, quando não se preserva e não se valoriza aquilo que é dom principal, que é a vida. Então nós hoje somos convidados a fazer essa experiência memorial, trazendo a história da salvação em nossos dias. Nós somos esta participação, essa herança histórica de salvação e atualizada em nós na Eucaristia, onde Cristo se faz palavra, Cristo continua nos orientando e se faz pão da vida para nos alimentar verdadeiramente, para que tenhamos a salvação e a vida plena eterna, memorial eterno que celebramos todos os dias em nossa Santíssima Eucaristia. Enquanto celebramos esta presença real do Senhor em nossas vidas através do mistério eucarístico, continuemos a nossa celebração. E dirijamos agora nossas preces ao Senhor.